Salmos de número 127. 127. Antes de nós lermos a Bíblia, Before we read the word, a palavra que tenho para nós nessa noite, the word that we have da parte de tonight, Deus, é uma palavra que vai trazer cura it is a para word that will bring dentro da sua casa. healing for your home, É uma palavra que vai trazer mudança that para will bring dentro da sua família. change for in your A family. palavra que tenho da parte de Deus The word hoje from God vai tonight trazer saúde will para bring você. Você crê health nisso? for Diga you glória a tonight. Deus. You believe this? Say glory. Eu quero pregar nessa I noite want sobre to preach tonight os filhos são herança do Senhor. that children are the inheritance Diga of the comigo, Lord. os filhos são herança do Senhor. Agora diga assim: meus filhos My children são say, herança do Senhor. are my inheritance Salmo from the Lord. 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, Behold, children are a heritage from e the o Lord, fruto do ventre o seu galardão. the fruit of the womb a reward. A primeira coisa que você tem que saber é que The first thing you must know, filhos não são acidentes. that children are not by accident. Filhos são projeto divino. Children are a divine project from the Os Lord. nossos filhos Our children são um projeto de Deus. are a project from E eu quero God. falar aqui tanto para os pais que já são mais maduros, que já têm filhos ao longo de muitos anos, And I want to talk to the mature parents that have a little bit older quanto kids, também aos que ou vão casar e vão even ter those filhos. that are going to get married and have Você kids. precisa entender essa verdade. You will need to understand this truth. Tem gente que diz assim, There olha, are people that say, eu não planejei esse menino. oh, I didn't plan this child. Eu não planejei essa menina. I didn't plan this Ele child. veio ou ela veio They sem eu came planejar. without planning. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. And let me tell you Quando something. você diz assim, When you say this, você está negando You a are soberania de Deus. denying the sovereignty of God. E você não está apenas negando a soberania de Deus, Not only the sovereignty mas of você God, está negando a onisciência de Deus. but the omniscience of God. Tem um dito popular, um adágio There popular, is a popular saying that que says, muitos cristãos a usam lot of Christians say this por aí term, pensando, dizendo que está na Bíblia. and they say it's in the Bible. Olha o que eles dizem. This is what they say. Eles dizem assim: não cai uma folha da árvore. They said, a leaf sem does que not Deus fall from a permita. tree without the Lord Vou permitting repetir. it. Eles dizem por aí: não cai uma folha da A leaf árvore does sem que not fall Deus from a tree permita. if the Lord does not Porque permit na it to. verdade existe na Bíblia, Because in the o Bible, que está na Bíblia what is in the Bible é essa expressão de Mateus capítulo is 10, this expression from the text verso 29, que diz Matthew assim: 10:29 that não se says, vendem dois passarinhos por um ceitil ou um centavo, you do not sell two birds for e just nenhum a deles centel, cairá em terra and they will not fall to the sem ground a vontade de vosso Pai. without it being in the will of the É Father. com base mais ou menos nesse texto That is the basis of que as this pessoas text, usam a frase que eu disse in which anteriormente. they use this phrase I just said. Agora, o que está de fato, de verdade And na so, Bíblia é in fact, what is in the Bible, Mateus capítulo 10, Matthew 10, verso 30, verse 30, que diz assim: e says até mesmo os cabelos da vossa cabeça that the hairs on your head estão todos are contados. counted by the Lord. O princípio bíblico aqui é The principle here, the a biblical principle, soberania, diga comigo, is soberania, the sovereignty e a providência divina. and providence of God. Jesus está ensinando o quê? The Lord is teaching us Deus é soberano, that God is sovereign, Deus é detalhista, God is a e detailed God, Deus governa até as coisas aparentemente pequenas, and the Lord, He governs over even the small things. de modo que nada escapa ao conhecimento de Deus. Nothing escapes the will Deus of God. nunca foi e Deus nunca será The Lord has never pego been de and surpresa, will never be surprised, porque Ele conhece o futuro because He knows the future como se fosse o as passado. if it was the past. A Bíblia diz que The Deus, Lord says, Ele é o Pai da The Bible eternidade. says that He is the Meus Father of amados, eternity, e a Bíblia diz que de eternidade a eternidade, but to eternity, Deus é Deus. the Lord Agora, God is irmãos, God. se uma eternidade And if one eternity, já não tem como se contar, you cannot count. imagine duas. Imagine two Agora o meu eternities. Deus, And now my deixa eu God, dizer para você, o let me seu tell you Deus, something. Your o Deus a God, quem nós servimos, the God we o serve, Deus a quem nós adoramos, that we praise, Ele é Deus de He is eternidade God from a eternity eternidade. to Você pode adorar a eternity. Jesus. And can you praise this God?
O Salmo 127, verso Psalms 3, 127 verse 3 que lemos, o salmista that we começa read, dizendo, the psalmist said, ele começa dizendo assim, he says, eis que. behold. O Salmo 127, Psalm 127, ele é um cântico dos degraus it is a hymn from the degree atribuído a Salomão. attributed to E Solomon. você sabe o que Salomão está dizendo aqui nesse You cântico know dos what degraus? Solomon is writing here, Preste atenção nisso. and pay attention. Salomão está dizendo que Solomon is writing, filhos That não children- são. Filhos não são. children are not. Diga comigo assim: filhos não Say it são. with me. Children are Agora eu vou dizer para not você o que filhos não são. Filhos não são resultado do acaso. the results of something, a coincidence. Os filhos não são um peso financeiro. They are not a burden for Os finances. filhos não são um problema They are social. not a social problem. E os filhos não são um erro de planejamento. They are not a fault of O que planning. Salomão está dizendo aqui nos Salmos que nós acabamos de The ler psalm we just read, é que it says os filhos são The children herança are do heritage Senhor. from the Lord. Eu vou repetir para você glorificar And a I'll Deus repeat nessa so you noite. can praise Him O for meu this. filho, My child, o seu filho, your child, os nossos our filhos, children, eles são they are herança a do heritage Senhor. Você from pode the adorar Lord. a Jesus? Can you praise God? Olha, e se eles são And herança, if they are a heritage deixa eu from the dizer Lord, algo. Herança não se fabrica. you cannot fabricate it. Herança não se constrói. You cannot build it. Herança não se You produz. cannot produce Sabe o que it. a gente faz com herança? You know what we do with a heritage? Herança se recebe. You receive it. Então, se herança eu So if recebo, we receive heritage, receba esta herança que we vem da receive parte de the Deus hope para a that sua comes vida. from God. Deus colocou na sua vida um The Lord has filho. placed in Deus your life colocou a na sua child, vida uma filha. a child. Deus colocou na sua vida esta recompensa This e esta reward, herança que vem this da parte heritage de that Deus. comes from the Lord. E eu venho aqui dizer na autoridade do And I Pai, come to say in the do authority of Filho the Father, e do Espírito Son, Santo. and Holy E Spirit, se é herança, if they are a heritage, ele não vem do sistema. they do not come Você from a pode adorar a system. Jesus por Can you isso? praise God? E se é herança, And if they are a ele não heritage, vem da cultura they do do not come mundo. from the culture of the E world. se é herança, And if it is a ele não heritage, vem das mãos they do do not come governo. from the hands Filhos of são man. uma herança They are a que heritage vem that do comes Senhor from para the minha e Lord para a sua vida. for our lives. Eu vou repetir para você não I'll se repeat, esquecer disso so nessa you do not noite. forget. Filhos são a Children- herança que vem de Deus. Children are a heritage that come from God. E isso muda tudo. And this changes everything. Muda tudo. It changes everything for Por que, us. pastor, muda? But why, Pastor? Porque se eles são herança, Because if they are a heritage, e se eles vêm do Senhor, if they come truly from God, guarde isso, eles devem ser criados they are created para o Senhor. for the Lord. Deus colocou na sua mão, The Lord has placed in your hands. Deus colocou na sua vida, God's placed in your life. mesmo que tenha sido muito tempo Even if it has been que a o seu long filho time esteja debaixo do seu teto, that your son or daughter has been under da sua your roof, tutela e da sua responsabilidade Under your e do seu responsibility. compromisso. E aliás, os filhos nunca deixarão de estar and debaixo they do nosso will compromisso. never be Que out of até outside of our hoje, no commitment. dia de hoje, Because till quando eu today, vejo meu pai, quando eu when I ligo para see meu pai, a primeira coisa que eu falo or com ele, eu call falo: my pai, dad, a bênção, I a said, sua bênção. I give him Porque eu blessings. me reconheço que eu sou filho Because I e eu estou recognize debaixo da bênção do meu that pai. I am Por the isso, child, pais, and so não parents, negue a bênção que do você not tem o deny poder the de blessing ministrar na that vida you do seu have filho e da sua to filha. minister over the life of your Porque ele é child. herança do Because he Senhor. is a heritage from the E se Lord. eles She vêm is do a Senhor, heritage. And if they come from eles God, devem ser criados para o they Senhor. are created for Diga the comigo, Lord. meu filho. Say, my Tá child, fraco. Diga de novo, meu filho. my child A minha filha devem ser criados para o Senhor. is created for the Lord. Gente, você não recebeu essa herança You have not received this heritage para ser criado pelo to mundo. be created from the world. Você não recebeu essa point of view. herança You have not que é o received seu this filho heritage that is your para ser child criado pelo sistema. to be raised by Porque the se você system. não cuidar, Because if you do not take care of se them, você não tomar conta if you do direito not take care of da them sua herança, of your heritage, guarda isso, pai, and keep this, guarda parent, isso,
isso, você que vai ser pai, Keep vai this ser that mãe. you are going Se to be a você não parent. cuidar If dessa you do not herança do take seu care filho of this hoje, heritage, your saiba child, de uma coisa: know this. o sistema vai se encarregar de cuidar The deles. system will try to raise them. Deus fez os filhos God para serem created cuidados children pelos pais. to be cared for by the parents. Filhos devem ser cuidados Children should be e cared devem for ser bem tratados pelos and pais well treated by their para parents o Senhor. for the Lord. Segundo, Second, filhos devem ser children direcionados. should be guided Direcionados ao Senhor. to the Lord. E aqui o meu conselho para você é: And my advice for you, direcione o seu filho para o Senhor. guide your child to the Pastor, Lord. meu filho está sendo rebelde. Pastor, my child Meu is filho está sendo rebellious. desobediente. They're being Meu disobedient. filho está fugindo dos They are caminhos do fleeing Senhor. from the Não ways of interessa, the ele Lord. é herança sua. And it Você doesn't vai entregar matter. essa herança que é You sua need para outra to pessoa. give this E heritage principalmente not você to vai entregar somebody o que é else. seu para o You're gonna diabo. give what is Cuide, yours to the devil. direcione. No, guide them, Mesmo take que ele care não of them, entenda even if they hoje. don't understand Porque today. amanhã ele vai te agradecer. Tomorrow they will thank you. Tem pais que estão sentados aqui There are hoje parents que that estão are dizendo here. muito obrigado ao meu pai, They're saying thank God for porque my ele me parents. corrigiu quando eu não Because they entendia. corrected me when I was Muito not obrigado à minha understanding. mãe Thank God que for não my deixava eu mom, my fazer dad, aquilo ou aquilo that didn't allow me sem to do saber. this or that without Porque knowing. quem ama cuida, Who loves, quem ama trata cares, bem. who loves, treats Filhos with devem love. ser Your direcionados children should ao be Senhor. guided to the Isso é Lord. nossa That responsabilidade. is our responsibility Como pais. as parents. Direcione o seu filho para o Guide Senhor. your E children a to the pergunta que Lord. fica para nós hoje aqui é: And so the como é question we have, que você tem direcionado o how seu have filho you para o guided Senhor? your children to the Como Lord? é que você tem direcionado o seu filho para o Senhor? How have you guided your children to the Lord? Deixando ele em casa? Have you kept them at home? Entregando um tablet ou um telefone Gave them a phone or na mão iPad dele in their hands para ser direcionado por esse so they can be tablet guided by ou por esse telefone? the internet? Ou será que você tem colocado na mão dele Or have you placed in their hands uma Bíblia? a Bible? Será que você tem colocado na mão Have dele? you placed in their E quando hands? você coloca na mão dele, And when you place something in você their não está hands, colocando apenas you're fisicamente not na mão, placing just mas você está physically colocando na something in their vida hands, dele a but palavra de Deus. over their life. If you Então place coloque the na Bible, you vida place dele. the Word of God over Ou them. será que você tem colocado na vida dele limites? Have you put limits over them? Você sabia que o medo é uma segurança para nós? You know, fear is Sabe por que é a que ninguém pula security de that we hold um on prédio to. alto? You know, Porque someone tem medo doesn't de se machucar ou jump morrer. from the top of a building because Limites. they don't want to die. Você tem que It's colocar limitations. limites You na need vida to do seu put filho. limits in the life of your child. Muitos filhos que hoje não estão na presença de Many Deus, children who are not in the presence of God. infelizmente é uma verdade. It's true. É porque quando os pais ainda Because their parents, tinham o controle sobre when ele, they did have control over não them, os ensinaram they did not teach o them caminho que deveriam andar, the path in which they should como have Salomão taken. disse. Like Solomon. E agora que ele está maiorzinho, Now that they are older, que ele está adulto, now that they are becoming an que ele adult, está independente, they are trying to o be que vai independent. acontecer? Ele não vai te obedecer They're mais. not going to obey Porque you. quando ele era criança, Because when they were que children, você tinha a oportunidade and de you cuidar had dessa the herança. opportunity to care for them. E quando é criança, a gente ensina a When they are criança. children, we teach them. Provérbios capítulo 22, versos 6 e 22 diz: ensina o menino Proverbs says to o teach your caminho child que deve andar. the way in which they should walk. Quarto, filhos devem ser protegidos Fourth is children para should be o Senhor. protected for the Lord. Primeiro, filhos devem ser direcionados ao So Senhor. they should be guided to the Lord, E agora, filhos devem ser and they should be protegidos protected para o Senhor. for the Lord. Por que filhos devem ser Why protegidos should para they o be Senhor, protected pastor? for the Lord, Pastor? Porque a herança que Deus te deu, Because the heritage the Lord has given you, guarde isso. keep A this. herança que Deus te deu, The heritage God has given you, ela carrega em si it carries o DNA do doador. the DNA of the one who has E given. se são herança do Senhor, And if they are a heritage from the Lord, dentro desse DNA, in this DNA, você sabe que dentro do DNA está toda a minha estrutura. we have all our structure in our Dentro DNA. do seu DNA está toda a sua You estrutura. have all your structure in your Por isso que DNA. quando alguém fica And doente, so when someone is ill ou and quando sick,
você vai ao médico Or when you go to the e o doctor, médico desconfia, tem um and diagnóstico he gives you a que você tem uma doença assim that meio you que are difícil, ill, eles recolhem da sua medula óssea they grab uma a sample partícula do seu DNA. of your DNA. Ali está tudo que recebe And there a sua vida, tudo que é relacionado a você everything relation to está you dentro do seu is DNA. in your DNA. Então você carrega, o seu filho And so carrega your child o carries DNA do doador. your DNA. Você carrega a identidade de Deus. You carry Você the carrega o coração de DNA Deus. of God. Você carrega a moral de You Deus. carry the Você carrega morals of partes God. que são de Deus. You carry the Se parts você é in which saudável, é come porque o seu Deus é from the saudável. Lord. If you are Se você é healthy, inteligente, é it is porque o seu because Deus é God is inteligente. healthy. It is because Se você é sábio, é if porque you você are Deus é sábio. intelligent, Se it's você é because próspero, your God é porque is o seu intelligent. Deus é o dono do ouro e dono da If you prata. are Você prosperous, carrega it's because o your DNA God de is the owner Deus. of gold and silver. E agora, se os filhos são herança do Senhor, And then so your child is an heritage dentro of the do Lord. DNA In their está DNA, também o propósito de Deus. they also have the purpose of Diga God. comigo, dentro do DNA. In their Dentro DNA, do meu DNA in our DNA, está o propósito de Deus. we have the purpose of Está God. três coisas: o propósito de Deus, The purpose, a identidade the identity, e o destino. and Só as destiny irmãs bem of forte. God. Propósito, identidade e destino. Agora os varões bem fortes. Vocês têm que fazer mais forte que as irmãs. Homens, vamos lá. Propósito, identidade e destino. E agora aqui And now entra um ponto muito forte. we talk about an important, powerful point. Entra um ponto, mas muito Powerful point. forte mesmo. Por quê, pastor? Why, Pastor? Porque quem entende Because who understands this? que recebeu uma herança, That they have received the heritage. o que você faria? What would you do? Ou o que você faz What do you do se você receber uma herança? if you've received the heritage? O que você faria se você receber uma herança What would you do do seu pai? if you received the heritage from the Lord or from your parents? Quem entende Who understands? isso? Veja, a Bíblia é cheia de princípios. The Bible is full of principles. E está aqui mais um princípio And we bíblico have another principle here para você carregar com for você you to carry with you até o dia em que Jesus te chamar. till the day the Lord calls us Então home. aqui eu vou abrir um parênteses So I will open a e parenthesis vou dizer here, para você: and I'll tell viva o you, melhor de Deus. live the best of Não God. viva por aí como mendigo Do not espiritual. live like Não viva por aí you are reclamando. complaining Não of viva por aí everything. questionando. Questioning. Entenda que você carrega uma Understand partícula de Deus. that you E carry Deus te formou para ser vitorioso. As what the lutas Lord não has vieram made para you to destruir. be. The battles Você have não é not um come lutador to que entra destroy num you. ringue You do not go contra enter um a oponente, ring alguém te dá um against soco an opponent de uma and luva de boxe e você é nocauteado. you get punched. Você entra num ringue enter into para the ring vencer os to obstáculos overcome da sua the vida. obstacles Você é um in your lutador life. e é um guerreiro You de are a Deus. warrior and a fighter of the Lord. Então entenda isso. And so understand this. Quem entende que recebeu uma Who herança, understands that they have received the ele heritage, não desperdiça a herança. they do not waste their heritage. Quem entende que recebeu uma herança, Who knows they've received the ele heritage, não negocia a herança. Você conhece alguém que recebeu alguma herança de um enteado, um parente? you know someone that has E diz assim: received não quero isso, vou an negociar ela, vou inheritance, vender ela. and they try to Quem sell it. entende que recebeu uma herança, Who has received, ele não negocia. they do not E quem negotiate. entende que recebeu uma herança, And who knows they've received this melhor heritage, ainda, this não inheritance, entrega de mãos they do beijadas not ao give sistema. it to just open Porque o hands. que a gente faz com a herança? And you know what we do Herança with our se inheritance? guarda. We keep it. Herança se valoriza, We value it. herança se protege, We protect e o it. mais importante, And most se você importantly, souber administrar, if you know how to guarda isso, administer pai, over it, guarda isso, keep mãe, this to yourself, guarda parents, isso, irmão. brother Se você and sister, souber if you know administrar how to a herança, administer e over você sabe your muito bem inheritance, and que you os know filhos são very herança do well that Senhor, your children quando are você an sabe inheritance of the administrar Lord, a sua when herança, you know how to Deus vai administer abençoar over de it, forma que vai God will multiplicar. bless it in a way E a that it will multiplicação de multiply, Deus vai trazer and alegria the dentro da sua casa. multiplication will bring Não é joy. você querer que seu filho vá embora And you won't logo. want your Eu não child to quero ver leave esse your menino house. mais. You'd say, I Eu não don't want quero to ver see essa them menina anymore. I don't want to mais. see Mas this você kid vai dizer: lá anymore. vai um homem de You say, there Deus, goes a man of porque vai God. dar continuidade There goes na a minha woman
herança, a sua herança vai se multiplicar, os filhos dos seus filhos serão bênção na sua vida, serão orgulho para você. Alguém vai dizer, lá vai aquele que é filho daquela irmã, olha lá, ele é uma bênção, olha os netos dele, olha como é que é bênção. Isso é multiplicar a herança que Deus te deu. Quantos podem adorar a Deus por isso? Então, se Deus me deu como herança, sabe o que eu não posso fazer? Eu não posso terceirizar essa formação. Trade out this em outras palavras, in other words, eu não vou terceirizar isso. I will not trade this out for nothing. Ninguém vai ensinar o meu filho. No one will teach my own Eu é kid. que vou ensinar ele. I will teach Por isso them. que quando na psicologia ou na psicanálise, And so in vocês já sabem psychology, disso, que eu já falei isso aqui várias vezes. I've said this many times. Quando você olha para o filho, When you look at your o child, filho é o reflexo do pai e da mãe. the child is a reflection E of às the parent. vezes ele está herdando. Por isso nós estamos entrando num trabalho de That's why libertação. we are entering into a work of deliverance. Em here. 2026, In Deus colocou no 2026, nosso coração. the Lord has Precisamos, placed on a our igreja hearts precisa ser liberta. that the church E a needs Bíblia to disse: be delivered. pois o Filho vos And libertar, so, the word of God says that verdadeiramente who the Son sereis sets livres. free, he is free E indeed. dentro desse processo And de in this libertação, process of deliverance, pastor, mas eu não ensinei isso para o meu Pastor, filho. but I didn't teach this Pastor, to eu não my ensinei child. isso para minha I filha. didn't teach them É this. verdade, você não And it's ensinou. true, you didn't. Mas veio herdando But do seu pai, it's come from veio herdando do seu avô, your veio herdando grandparents, do seu bisavô. your Mas Deus está dizendo nessa noite: But God essa is herança saying que Deus that te this deu, inheritance, ela é this inheritance, legítima, it is legitimate. ela é pura, It is pure. ela é transformada transformative. e ela é And consagrada it is ao Senhor. consecrated to the Eu Lord. declaro sobre essa I igreja, declare over this eu church declaro sobre a sua I vida, declare over que your life todo mal que fizeram até that você, every evil não they've done, interessa quem foi, it doesn't matter seu what they've tataravô, done, your seu avô, seu great-grandpa, bisavô, your seu great-grandma, pai, mas partir your de mima, você starting é from uma you, bênção. you are O a seu blessing. filho é uma bênção, Your child is a a sua blessing. filha é uma bênção. Your children are a blessing. Vista isso e invista nisso para a glória de And Deus. clothed in this truth in the Em name of outras palavras, Jesus. In other words, though, Ninguém vai ensinar o meu filho. no one will teach my own Por child. que ninguém vai ensinar? Why? Porque a herança é minha. Because they're my Então heritage. sou eu que vou cuidar. So I will take care of them. Sou eu, foi Deus que me deu. The Lord has given me Eu them. vou cuidar. I will take care of Eu them. vou ensinar. I will teach them. Seu filho pode, gente, escuta isso. Listen to this. Seu filho pode até ficar na Your babysitter. child can stay at a babysitter. Poucas vezes o meu filho ficou na babysitter, A graças couple a Deus. times, my son has Eu e minha stayed in a esposa tivemos babysitter. a alegria We had the joy de ter o meu sogro e minha sogra indevida, to que nos have ajudaram a criar os nossos my filhos, o nosso father-in-law, filho. my mother-in-law to O seu help. filho pode até ficar na babysitter. Maybe they could Mas stay escute o at que a eu vou dizer. babysitter, Não but é a babysitter que vai it's not the ensinar ele. babysitter that É você should que teach vai them. ensinar ele. It's you that Seu should teach filho them. pode até para o Your daycare. children can go to Mas não é o daycare, daycare que but vai the daycare ensinar o should seu not be filho. teaching them. Seu filho pode até ir para Your o after children school. should go to after school Mas program. não é o after school But que vai ensinar they o seu shouldn't be filho. teaching your Seu children. filho pode ir até para o Your high children school. can go to high E a school. gente ouve isso aqui direto. We see Meu this a Deus lot. do céu, vamos orar. Let's pray. Porque o high school está terrível. Because high school is Seu terrible. filho pode até Your ir para o high child school. can go to high Mas school. lá no high school, But at high school, ou lá no college, at college, guess what? adivinha o É a quê? bênção de Deus. The blessing É a of God. palavra do The pai e da word mãe. of God. É a bênção do pai. Porque The o meu blessing filho, of their a minha parents, filha, eles são herança do they Senhor. should be the heritage of the parents Sendo of assim, the Lord. eu não vou permitir. And so, being this way, I'm Eu not going não to vou permitir permit que o mundo defina that the world o que Deus me confiou. defines what God has given Eu vou me. repetir para você dar glória a Deus. And I'll repeat it. Eu não vou permitir I will not permit que o mundo venha definir that the world aquilo que defines Deus me confiou, what porque God has está na minha entrusted responsabilidade, onto me. está na minha mão, Because it is in my está na hands. minha vida. It's in my Olha, eu life. vou dizer para você, o seu filho é Your responsabilidade sua. child is your A sua responsibility. filha é responsabilidade sua. Your child is your A sua responsibility. descendência é Your responsabilidade sua. descendancy is Quem your virá responsibility. depois dos seus filhos Who comes é after their responsabilidade dessa geração. It is this Por isso Deus está trazendo essa responsibility. palavra de So God cura is bringing para this essa igreja healing e para quem for word nos assistir no nome do For Senhor who is Jesus. watching, who is listening. Pastor, por que é que o senhor está dizendo Pastor, isso? why are you saying all this though? Porque o inimigo, Because the enemy, ele vai tentar atacar
The enemy is going to attack a herança. your inheritance. Ele vai tentar roubar a He's sua going to herança. try to steal away your heritage. Satanás, guarde isso. Satan, Ouça-me bem. listen very well. O diabo, The devil, ele sempre ataca gerações. he always attacks generations. Quer ver uma coisa? You want to see something here? Êxodo capítulo 1. Exodus chapter 1. Faraó, Pharaoh, naquele tempo, in that time, mandou matar os meninos. he sent a command out to kill all the Hebrew boys. Porque se ele mata os meninos, Because if he kills them ele all, acaba com a próxima geração. he can annihilate the generation to come. Herodes, em Mateus capítulo 2, King Herod in which one? Capítulo 2? capítulo 2, Matthew chapter 2. ele mandou matar os meninos. He sent another command out to kill the No men. caso de Herodes, é lógico que ele sabia, estava com medo In Herod's case, he was da afraid vinda do of the Messias. coming of the Mas se ele Messiah. resolve de uma vez por todas But if he resolves once for a all matar todos os to kill meninos all the Hebrew dos boys judeus, from the Jews, não haveria mais descendência There do will not povo be de Deus. a descendancy from the people of E na God. era em que estamos vivendo, And so we are living in Satanás continua a time where tentando outra the vez. enemy continues Deixa eu to dizer algo para try você que é against muito the importante. generation. O diabo não tem poder de He has fazer. no power to create Ele não tem anything. poder de criar He has nada. no power Então to ele fica create tentando repetir anything. coisas ao longo And so dos he anos, dos repeats séculos, das copying eras. all of these strategies E na over era and em que over estamos again. vivendo, And in the era that we live in, Ele está novamente he is tentando again, once matar again, os trying to filhos. kill Mas nesta the children noite, of God. But Deus está tonight, trazendo uma palavra de the Lord vida is bringing a para a word sua for casa. Você está life entendendo? and life of Deus está abundance trazendo over uma your palavra life, de livramento of deliverance para os seus filhos. Você for está your entendendo? children Porque to quando come o seu and your filho for para o children high that are school, here. So when they quando go o seu to high filho for para o school, daycare, when they go to quando o seu filho daycare, estiver na casa da when they go babysitter, to the você vai dizer: babysitter's o house, Senhor vai te they're gonna say, proteger, "The meu Lord will filho. protect you. O Senhor é contigo, minha The Lord filha." is with you. Porque está escrito na palavra: Because it is o written anjo do Senhor that the angel acampa of the Lord tem do encamps lado do seu filho around the people um of anjo de God. Deus, The guardando, angel of God livrando, is delivering, protegendo a protecting herança que Deus the colocou na tua inheritance mão. Você the Lord adora has Jesus por given to isso. you in your hands. Amen. O espírito desta era The spirit in this era tenta matar os tries to nossos filhos. kill our O children. espírito desta era The spirit over this tenta generation confundir a tries to, identidade dos nossos confuse filhos, the identity fazendo of com the que eles children. percam valores. So that they lose their Gente, você não está values. entendendo, isso aqui é muito Come on. forte. It's Eu very quero louvar a strong. Deus, I want to praise porque God, desde because ever dezembro since Deus está December, trabalhando God na has minha been vida. working in my Desde life. dezembro Deus está Since trabalhando no December, meu He has caráter. been working on Desde my dezembro character. Deus está falando com a He has been igreja. speaking to Eu the sou o church, teu Deus. saying, "I A am sua your God. identidade está Your em mim. identity is in Você não me." está Come naquilo on. que o mundo diz, You are not what the que world as notícias says, dizem, what the news mas tells você us. está na You are in minha my palavra. hands. Guarde Your esta word palavra is no in seu coração. Your heart. O príncipe deste século The prince of this century tenta matar os filhos, tries to kill confundindo a identidade the deles, children and fazendo com que eles confuse their identities percam os so that they may valores. lose their values. Olha, isso aqui é muito sério. Very serious. Quando Satanás ataca o seu filho, When Satan attacks e the às vezes o seu children, filho age como com sometimes espírito de rebeldia, your child will não é act in porque ele é mau, rebellion, gente. not because they're evil. Tenha amor e compaixão pelo Have seu love and filho. compassion Lembra o over que eu disse terça-feira? Remember what Quem I não said estava on aqui não vai Tuesday? saber, mas eu disse que a batalha won't espiritual understand, but ela é muito maior spiritual do realm, que esse mundo físico que nós estamos The vivendo. spiritual warfare is very E quando real. alguém está tomando uma atitude que você fica assim, When what? someone kind of makes Que tá a decision acontecendo? or does something, Tente you're like, what ver o que happened? está por detrás. You need to see O what seu is filho não é behind mau. their action. O seu filho não é ruim. Your child is not O seu evil. filho não é uma coisa que They're not a não bad tem kid. valor. Ele They're not tem lost and have sim no valor value. para They o do Senhor. have E Deus value está to dizendo, the Lord. cuide, And God is porque é saying, precioso, take care of é them, valoroso. 'cause they are E precious. Deus entregou na And the sua Lord has vida, na placed sua them mão. over your care. Então Satanás está tentando matar os nossos And filhos, so the enemy is trying to destroy our children, iludindo-os, trying to trick them, elude them, confundindo a identidade confusing deles, their identities, fazendo com que eles percam os so
valores making it so that they lose their que values, você, pai, that you, que father, você, mãe, you, mother, está ensinando dentro da sua have casa. taught them. Quando vocês sentam na mesa da cozinha para When jantar, you sit at the kitchen ou table para tomar o café, to eat dinner ou na or correria do dia a have dia, breakfast, o tempo que vocês têm, the time você that está you ali have, compartilhando com ele you a palavra are de sharing Deus. them the word E of quando God o is inimigo what you faz should. isso, ele está querendo confundir a And mente. so the enemy is trying to confuse the mind. E infelizmente muitos estão deixando seus filhos serem confusos. And Preste many are atenção. allowing this to É happen. responsabilidade It's sua. your responsibility, É responsabilidade minha. It's my responsibility Identificar to identify quem está por detrás who dessas is atitudes. behind E these aí eu vou na attitudes. raiz. And I go to Como the é que eu root. vou na raiz, pastor? How do I go to the root, Vou pegar um pastor? chinelo. I grab a Vou pegar sandal. uma vara. I grab a- Você vai a pegar branch a to palavra beat de 'em. Deus. No, you grab the Você vai word of pegar a God. oração. You grab A prayer. Bíblia diz, meu Bible querido, says a oração do justo, that the prayer ela of a pode just, a muito em righteous seus can do a efeitos. lot in its Não tem efforts. nada no There is universo nothing in que the universe detenha o poder that takes de um away pai the e de power uma mãe of a mother quando dobra os joelhos and a e father diz: Deus, that bends o meu their filho é knees to teu. pray and say, Deus, God, my a minha child, filha é my tua. child Você is vai dizer para yours. Deus: You're gonna Deus, say, foi o God, Senhor que me it is the deu. Lord that Está gave me them. escrito. It is Ele é written. minha He is herança. my Eu não heritage. quero I don't perder. wanna lose Diga: them. Deus, eu não quero perder. Say, God, I don't wanna E eu lose não them. vou perder, I won't porque eu lose vou them, cuidar dessa because I'm gonna herança. take care of my Eita, inheritance. na maçã da lá. Eu estou sentindo a glória de Deus. feel the Levanta a sua glory mão of aí, eu vou God. ministrar Lift sobre a up sua vida. your hand. Que Deus hoje May the está Lord, quebrando o arco do in the name inimigo. of Jesus, Deus hoje God está today cortando a is cilada do breaking all diabo. ties of Deus the hoje devil. está entregando de God, volta He is bringing na tua back mão, in your na hands, tua vida, in your essa life, herança que é o teu this filho. inheritance, this heritage that is your child. Porque quem ataca seus filhos Because who attacks your children está tentando interromper. is trying to interrupt. Olha como nós às vezes temos uma visão medíocre. Look at how we have a mediocre vision sometimes. Temos uma visão mediana. Very superficial. Isso, muito superficial. Quando o inimigo ataca os nossos filhos, When the enemy attacks our children, ele está tentando interromper he is trying to uma interrupt promessa que ainda Yeah. vai se a promise manifestar. that is to be Mas manifested nessa still. noite Satanás But perdeu tonight de novo. Satan lost again. Porque eu tenho Huh. certeza na Because minha alma. I'm certain in my soul. Como é que o senhor tem tanta certeza, Why are you pastor? so sure? Porque essa palavra diz Because this word que quando a says palavra é pregada, that when the word is ela ministered, vai come on, it e goes, faz o que lhe and it apraz comes back and e does what não is voltará pleasing. para It mim does not vazia. come back void. Você está sendo You alimentado, are being fed, orientado oriented, e guiado pela and palavra de guided Deus. by the word of God. Quem Hallelujah. ataca os seus Who filhos attacks your children está tentando interromper uma is trying promessa to interrupt the promise que to be ainda fulfilled, vai se that is manifestar. yet to be fulfilled. Guarde isso. And take this captive. Quando o diabo, o inimigo ataca o When presente, the devil attacks the present time, ele está mirando he no is futuro. aiming towards the future. E por isso que nós pais temos esse And so, compromisso. parents, we have this commitment. Nós temos esse dever. We have this duty. Nós temos essa We have responsabilidade. this responsibility. Gente, quando eu chegar When diante de I come Deus, before God, mais do que Deus me perguntar when the Lord asks sobre me, essa igreja, about this Ele vai church, perguntar sobre o meu He's filho. going to ask me O que first que eu about my fiz com child. ele? What did I do O with que my que eu son? ensinei para What did I teach ele? him? Aonde eu coloquei a Where did palavra I de put Deus the que word estava of pregando God todo that I've domingo? been preaching every Por Sunday? isso, no futuro do And seu so, filho, in the future, for ele your está children, em jogo. it is Se up for você grabs. abrir mão If you agora. open hand now, E agora cá entre nós, And between eu us, sei que as lutas são tremendas. I know that the Porque challenges o diabo ele não vem brincando, are many, gente. because the devil, Guarda he isso. doesn't come to O play. diabo ele não brinca de He ser does not diabo. come to play. He Agora doesn't deixa play eu pedir around para você. being a devil. Não vamos brincar de ser crente. We cannot play Vamos around resistir being a ele. Christians. We Deus need está to te dando resist, ferramentas, and He has given todos us os cultos, tools todas every as reuniões time we para você gather lutar so that you may esta fight batalha this que está na battle sua vida. that is over your life. Porque se ele parar, Because if He
can stop you. O futuro do seu filho, He can stop the ele future of vai your child. atingir as próximas gerações. He can affect the Mas future Deus me trouxe aqui generations. nessa noite, But God has brought me na here. autoridade da In the palavra de authority Deus. of the word of Deus me God. trouxe aqui nesta God has noite, brought me here. escondido atrás da cruz de Hidden Jesus. under the cross Deus me of the trouxe Lord. esta Come on. noite aqui, God has brought me coberto here. pelo sangue de Jesus. In the blood of E eu Jesus. sei que no sangue And de I know Jesus in há the poder. blood of Eu não Jesus estou there is pregando power. sangue de bode, I'm not preaching nem a sangue de blood galinha, of a chicken, mas o que está of sobre a a minha goat. vida, a I'm minha preaching casa, about a a minha blood família, that is over os meus my filhos, family, my é o house. sangue It de is Jesus. the blood of Jesus. Então debaixo deste sangue, And so under this eu venho blood, dizer para você I come to que tell you há ataque sim, that tem ataque there sim, are attacks, mas há livramento but da there parte de are Deus. deliverance from Eu the venho dizer Lord. para você que there is tem guerra sim, fights você against está us. lutando sim, There are há uma battles. batalha sim, There is a mas há challenge. direção But da there parte is de Deus direction para from the aqueles que Lord servem for ao those that Senhor. serve Him. Quando o faraó decretou a When morte dos Pharaoh meninos hebreus, declared the death of all the Hebrew boys, parecia que o sistema tinha it was like vencido. the system seemed like they won. Olha aqui, And pay o attention. diabo faz tudo aparecer, The devil makes parecer que está things only do jeito dele. appear the way that he is winning, Ele faz as coisas parecerem que anda tudo bem. showing and acting isso, like everything is working in quem his é will, crente aqui nessa his noite, levanta a favor. mão, dá glória a But Deus who's aí. a Christian here Por tonight? isso, crente, quando tudo vai bem na When sua everything is vida, going well guarda in your isso, irmão. life, keep this. Guarda isso, irmã. Keep Quando tudo vai bem na sua vida, Everything is going well in your alguma life. coisa está Something errada. is wrong. Mas quando os problemas surgem, But when quando problems os do problemas arise se levantam, and Deus difficulties está are dizendo: meu showing, filho, God is saying, minha filha, my daughter, vai haver my guerra, son, there will be mas eu vou dar battles, direção. but I will give Minha you filha, direction. vai My haver ataque son, do diabo, my daughter, mas eu vou dar o I will livramento give para you você, deliverance, porque eu sou o teu because Deus. I am God. Só quem pode adorar a Who Jesus can nessa praise noite? God for this word? Hallelujah. Olha a cilada do diabo. Look at the snare of the Quando devil. o faraó decretou a morte dos When meninos Pharaoh, he hebreus, declared the death over the Hebrew boys in Exodus, já parecia que o sistema tinha it vencido. showed and it appeared that the system was winning. Parecia que o diabo já tinha conseguido. Ah, That consegui. the devil could overcome, and he's like, "Oh, I got it. É, eu I consegui, got him. acabou. I finally got him." Mas veja o que a Bíblia diz But look at what the Bible says em Êxodo capítulo 2, in Exodus chapter 2, verso de número 3. in verse 3. Quando a mãe de Moisés, When the mother, Jochebed, Joquebede, disse assim, said, e ela tomou uma arca she de said, juncos she took up an e ark colocou dentro and deste put it cesto in a o basket. menino. She put in the Aleluia. basket Escuta, meu Moses. irmão, o decreto era de morte, The decree was for mas death, Deus transformou but the Lord o rio transformed da sentença do menino the river na of death that was supposed to preservação be daquela geração. for the preservation of Ai, that ai, ai, generation. ai, 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 meu querido irmão, minha querida irmã, Pay Deus me attention. trouxe aqui nessa God has noite brought me here para dizer que está correndo tell um you rio that there da is a preservação da sua to geração. preserve your Pastor, o senhor generation. não sabe. Pastor, Quando you eu don't chego know. em casa, When I get o home, negócio fica difícil. it's upside Parece down. que não ouvi a It's like palavra. I didn't hear the Parece que word. meu filho It's não like ouviu we a didn't receive palavra. the word. Está uma guerra. And it's a Mas Deus está battle. dizendo, But God tem is um saying, rio da preservação there da is a sua river of herança preservation hoje na sua over vida. your Deus está aqui inheritance. hoje dando God is livramento here bringing no deliverance rio da in the river preservação. of E preservation. Faraó Pharaoh não vai encontrar o seu will not filho, find your porque é child. Deus que salva, Because it is é God Deus that que protects preserva, them. It is é God Deus that que preserves cuida, them. It is é God Deus that que cares dá for them. livramento, It is God. porque Deus It is é Deus God. de promessa. It is God. Só quem pode adorar nessa Who can noite, praise God adore. for Eu estou this? sentindo a glória de I Deus feel aqui the nesse lugar. glory of Jesus. It is God. It is God. A minha alma está enchendo da presença de My Deus, soul is being porque filled aquilo que with the Deus presence of prometeu, God. a Because Bíblia what diz the que Ele Lord não é has homem para promised, mentir, He's not a e nem son of filho man do that homem should para se lie, arrepender. or son of man that Quando should meu filho repent. se perde, When my eu estou son or dizendo, daughter Deus, o loses Senhor his mentiu ways, para mim. and I O Senhor say, disse, God, se eu you ensinar, lied. You said ele you não would- vai se you would desviar. follow your Meu ways irmão, if I nessa teach them. noite, Deus But está tonight, dando God a is promessa giving na tua mão. the promise Só quem in crê your adora hands. Jesus. Who believes this, say amen. Come on. Sentindo Jesus aqui, viu? Feel Jesus here tonight. Esse seu filho, Your child, a partir de hoje, starting today, essa sua filha,
A partir de hoje, starting today, ela vai ter uma nova direção. they're going to have a new Pastor, ele nem aqui direction. está. They're not even here. Pastor, ela nem aqui está. They're not even here. Mas ela não vai ter direção por conta própria. But it won't be for them. Ele não vai ter direção por conta própria. É você que vai ensinar a ele. Usa a autoridade que Deus te deu. Usa a autoridade que Deus colocou na sua vida. Pastor, tá difícil. O diabo levantou. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. E o diabo está com medo que eu fale ela, mas eu vou falar. Você sabe por quê? Porque a partir de hoje, Deus vai fazer você lembrar o que é a palavra de Deus. Você quer vencer Satanás? A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Ele levantou com rebeldia. Resista. Ela levantou com incredulidade. Resista ao diabo, porque ele está fugindo hoje. Está fugindo hoje. Você vai ver quando você chegar em casa, esse leão já não vai ser um leão mais. Vai ser um gatinho, porque a autoridade está na mão do pai e a autoridade está na mão da mãe. Você tem a autoridade de Deus para resistir e vencer. The devil. E agora eu encerro And so I conclude, deixando um conselho para os pais. giving some advice to the parents. E a mensagem toda foi conselho, verdade? Sim ou And não? this whole E eu pergunto, message quantos receberam was essa palavra? advice Diga glória a Deus. from the Lord. Who receives it? Um conselho. Some advice I want to give. E o conselho é esse: herança An inheritance, a heritage precisa ser administrada. needs to be administered over, taken care of. Você não pode receber uma herança, You cannot receive an inheritance, e ninguém faz isso. and nobody does this. Recebe uma herança e deixa ela guardada. You don't just hide it away or Olha aqui para mim. keep it away. Recebe uma herança e deixa ela escondida. You receive it and Ah, eu hide it. recebi essa herança do meu Oh, I received avô, this inheritance from meu my tataravô, do meu great pai. grandpa, my mima. Vou deixar ela lá. I'm going to keep it there. Vou deixar ela guardada no closet. I'm going to keep it in the closet. Herança An precisa inheritance needs to ser administrada. be administered over. Herança mal cuidada, An inheritance that you do not take care over, ela se perde. it loses itself. Vamos trazer para os nossos dias? Let's take it to today's day. Você recebe uma herança. Talvez você recebeu uma herança há 30 anos atrás. Maybe you received an inheritance 30 years ago. Olha como uma herança mal administrada ela se perde. Look at how something you Se cannot você não administer pegar a well herança, over. estou falando financeiro, I'm talking about finances now. e você administrá-la quando você recebe, If you administer well over an inheritance you've received, when you got it, a economia, the economy, a inflação the inflation, vai devorar aquilo que você recebe. it will devour what you have received. Então herança deve ser And administrada. so you must administer over your inheritance. Deuteronômio capítulo 6 diz que Deuteronomy chapter 6 says eu administro a minha herança that I administer over my inheritance, ensinando. teaching over it. É preciso ensinar. It is necessary to teach. Deuteronômio 6 diz Deuteronomy que 6 é says preciso corrigir that it com is amor. necessary to teach in love, Não é espancar. correct in love. Você é homem de It's Deus. not beat them. Você é You're mulher a de man of God, Deus. woman of God. Deus fala com você. The Lord speaks to you, Quando right? você ora, When you pray, Deus vai te dar um I direcionamento. hope the Lord will give you Deus vai te dar uma direção. direction. They will give you Não guidance. aceite, gente, de maneira nenhuma. Do not accept. A Bíblia diz que é preciso corrigir com amor. It is necessary for you to correct Mas in tem love. pais que não corrigem. But parents do Se not você não correct corrige, anymore. você não está amando, If you are porque not quem ama correcting corrige. them, they are A not Bíblia diz que disciplining Deus, them. Ele nos You corrige do not porque love Ele them nos correctly. ama. É preciso também, It is em necessary. Deuteronômio 6 nos ensina que é preciso orar For you constantemente. to pray without ceasing.
pedra preciosa que Deus te deu This precious rock God has é given uma you. pedra que é bruta, precisa ser polida. It is a rock that needs to be Não pense polished. você que numa simples oração, Don't think that in one prayer, numa simples noite de one vigília, night of vigil, num simples culto, one que service, tudo vai acontecer. everything will unfold. Repito, Bíblia, I a palavra de repeat, Deus. the word of God. Deuteronômio 6 diz que é Deuteronomy 6 necessário says that it is orar necessary constantemente. to pray without ceasing. É preciso It is necessary modelar o caráter. to model character. É preciso. It's necessary. Adultos hoje Adults in today's day, crescem com um caráter deturpado ou distorcido. they grow into a character that is crooked, Responsabilidade dos pais, and that's the responsibility of que their quando tinham a parents. oportunidade de Because moldar when they o have the caráter de opportunity Cristo to na mold palavra, the na vida do character filho, of não Christ fizeram. over their children, they didn't. Deixaram que a babysitter They allowed ensinasse. the babysitter to teach them. Deixaram que o telefone, They o allowed iPad, o tablet the ensinasse. internet to teach them. Deixaram que todo mundo ensinou, The whole menos world, aquele que tem a autoridade. except the one that Você vai has sair daqui the hoje, authority. You're gonna leave seu today. filho vai até se assustar, Your child is gonna be a little porque a palavra que vai sair da sua surprised, boca a because partir the de hoje, word now ela vai that's going vir to com leave tanta your mouth autoridade. is going to come Você with sabe such por que muitas vezes nós authority. não vencemos You know, a lot of batalha? times we don't overcome battles. Você sabe por que nós não conquistamos certas You know why we batalhas? don't overcome Porque a gente battles? chega com medo na Because we batalha. come scared. A gente não sabe se vai vencer Before it's ou se scared, vai perder. thinking that A we gente might- não sabe might se o inimigo lose. vai fugir We don't know if the enemy ou will se ele flee, vai atacar. or if he will attack. Mas hoje Deus te falou But today the Lord que você said tem a espada. that you have A the palavra de sword. Deus é a espada. The word of God Use is a his espada. sword. Use a Use palavra. your sword. Use a autoridade Use que the Deus authority God colocou na has sua placed vida. in your hand. Filhos Children são sementes are eternas. eternal seeds. Ouça o que eu vou falar. Ouça o que eu vou falar. Listen, Filhos sempre serão filhos. children will always be children. Não existe ex-filho. There's not an Ele é ex-children. meu filho. There are always our children. Ela é minha filha. They are always our children. Goste ele ou não goste. Aceite ele ou não aceite. Accepting them or not. Entenda isso, pai. Understand this. Seu filho, você corrigindo ele ou não, You correcting them Ele é or seu not, filho. they are your child. filhos são uma semente eterna. They are an eternal seed. O que você planta hoje, What you harvest today, você what vai you sow colher today, na próxima you will geração. reap in the next A minha generation. pergunta para essa My igreja, question for this church, a minha pergunta para você, my hoje, question for you, quando você partir when you leave this world, dessa terra, this earth, quando você fechar os olhos When you aqui e close your abrir eyes lá na eternidade, and open them in eternity, isso se Jesus não te levar, vir the arrebatar Lord a igreja hasn't come primeiro. yet and raptured us all. Quando você for, If you go, qual é a recompensa? what is the reward? Qual é a semente What is the seed que você plantou nessa geração? that you sowed in this generation? Porque vai produzir na Because it próxima. will produce in the next. E eu encerro dizendo uma And I coisa. conclude, E eu quero que você fique de pé. I want you to stand. Porque eu quero orar aqui hoje I want to pray tonight por todas as gerações. for all the generations, Eu quero orar aqui pelos seus filhos. over your children. Eu vou fazer o apelo daqui a pouquinho. I'm going to ask you to come to the altar soon. E eu quero que você traga aqui no altar I a want you to sua herança. bring your inheritance here. O que Deus colocou na sua vida? Everything the Lord has placed in Qual your é a hand. herança que Deus te deu? What has God given you? Isso, traga a sua herança que nós vamos orar pela sua We want herança. to pray over you. Eu encerro dizendo o seguinte, olha para mim, não perca o foco, não acabei Do ainda. not lose focus here. Filhos Children são flecha. are arrows. Diga comigo, filhos Children são are flecha. arrows. Nós lemos Salmos 127, verso 3. We read Psalm 127 verse 3. Mas o verso 4, But verse 4 o salmista diz, como flechas says, like arrows na mão do in valente, the hand of a warrior assim são os are filhos the children da mocidade. of one's youth. Como flecha Like arrows nas mãos do in valente. the hand of a warrior.
Olha aqui, gente. Pay attention here. Flecha não foi feita para ficar guardada aqui na aljava, ó. Arrows aren't meant to be kept on your path. Flecha foi feito para ser lançada. It's to be thrown. Agora, uma flecha torta. And now a Olha aqui, crooked pai. arrow. Olha aqui, mãe. Pay attention, Se parents. você não cuidar dessa If you do flecha not hoje, take care of this todos os arrow dias, every day, amolando ela, molding it, direcionando ela, sharpening it, preparando ela, preparing it, uma flecha a torta. crooked arrow. Ah, meu filho tá meio torto. My son and daughter, Flecha they're a little torta crooked. não atinge o alvo. The crooked arrow will Flecha not torta não atinge o go alvo. to the right direction. Por isso, pais, precisamos And so alinhar we must align a flecha. our arrows. Põe na tela de novo, Túlio, a mensagem para esse ano: The message of this year: direcionamento, alignment. direcionamento, alinhamento. Alignment. Esse ano é o ano do alinhamento. It is alignment. Eu vou encerrar, eu já disse isso, mas vou dizer de novo. Eu vou encerrar dizendo: I want to conclude. existem 3 tipos de pais. There's 3 types of parents. Diga comigo, 3 tipos de pais. 3 types. Diga de novo, porque foi muito fraquinho. Say Diga de with novo. me. 3. Primeiro, olha como Deus está trabalhando no seu íntimo hoje. The first parent. Eu queria que você entendesse isso. I wanted you to understand this. O que Deus tem liberado aqui nessa casa, Because what God has delivered in this house, você não encontra em qualquer lugar. you don't just encounter it anywhere. Porque Deus tem Because God trabalhado has worked de forma específica, specifically mediante a sua condição. in a detailed way before your condition. Se você sentar deitado no divã de um psicólogo, If you go to therapy, ele não vai te passar o que você está recebendo He's do not going to Senhor. give you what you are receiving from God. Então receba, So receive, valorize value it, e coloque em prática. and put it in practice. Existem 3, olha aqui, isso aqui é muito sério. Eu vou falar até devagar e calmamente. I'm going to say this again. Existem 3 tipos de pais. 3 types of parents. Primeiro, os pais que repetem os traumas. Parents that repeat their trauma. Quem está conosco aqui tem ouvido eu falar isso. And you who have E been não here pense know que a this minha and have heard juventude, a minha this. infância foi mar de rosas. My youth was not a stream Pense of que roses. não, o pastor prega desse jeito, ele é Pastor, desse he jeito, preached this animado, way, he's que like ele não that. tem problema, ele não teve He trauma na vida clearly hasn't dele. had a problem, a trauma in his life. Tem pais que repetem traumas. There are parents that repeat their traumas onto their Segundo, children. tem pais que sobrevivem aos Second, traumas. there are parents that overcome their traumas. Primeiro, pais que repetem traumas. So first they repeat them, the Segundo, parents. pais que The second type of parent is sobrevivem they aos traumas. overcome the E traumas. terceiro, And the third parent, pais que quebram Parents that ciclos. break cycles. Pais que quebram ciclos. Essa questão de herança hereditária é muito sério. This inheritance that E you às vezes a gente of your heritage, vai protelando, a gente vai, em outras palavras, a gente vai empurrando com a barriga. it starts to snowball. Seu filho está se estourando lá na frente, você não está nem aí. Your child is Algo ou exploding. que você cometeu ou alguém cometeu, você In precisa rebellion. declarar, você You tem que need to entrar dentro do seu declare quarto and e enter quebrar os in ciclos your que ainda work. estão te Get in perseguindo. your room. Pastor, eu não and vejo break nada me the perseguindo. Não está cycles perseguindo você? in prayer. Está atrás do seu filho, está They querendo are matar o seu against filho, your está child. querendo matar a They're sua trying filha. to kill Mas your Deus hoje está children. dizendo: God precisamos is de saying, ver os we pais must que vão quebrar see os the ciclos. parents that Eu do not quebro accept nessa Break noite. this tonight. Na minha vida, Over my life. todo ciclo vicioso, cycle of addiction, todo ciclo every maligno, cycle of evil, todo ciclo every apóstata, cycle that todo is ciclo from the demoníaco, devil, every demonic toda cycle, promiscuidade, every promiscuity toda spirit, maldade, every eu evil, quebro na I minha break vida, off of porque my o meu life, filho é 'cause my abençoado, child is a os blessing. filhos dos My meus children filhos will be a são uma blessing. bênção The e eu children vou of my children desfrutar will be a blessing. a herança And que I Deus will me bear deu. fruit of what the Lord has given
given us. Eu não quero nem saber I don't want to know nessa noite tonight que tipo de pai what você kind of é. parent that O you que eu are quero saber, o que eu sei, I want to know é que this, hoje é dia de that you quebrar want to be ciclos. a parent that Hoje é breaks dia de cycles, quebrar ciclos. that you wanna break Saia the do cycle. seu lugar Leave agora. your spot now Mas and você não come vai sair forward. sozinho. But don't leave Traga a alone. sua Bring herança. your heritage.